Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem que vai renovar a sua fé e vai te ajudar a entender o que você precisa fazer para que Deus se revele a você. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza, se você acompanhar até o final, a sua maneira de se relacionar com Deus vai ser totalmente diferente. E no final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e essa corrente de oração vai se fortalecer cada dia mais. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos meditar na palavra de hoje. Hoje em dia nós temos percebido que muita gente está começando a buscar a Deus. Eu tenho percebido que aqui no meu canal muitas pessoas estão com desejo de conhecer mais a Deus e elas querem encontrar o Senhor por diversos motivos. Talvez porque precisam de um milagre em alguma área da vida, ou precisam de ajuda para solucionar seus problemas, ou porque precisam de paz e querem ter a salvação. E se você é uma dessas pessoas, saiba que só existe um lugar onde você pode encontrar a Deus e conhecê-lo de verdade: na Bíblia. É por isso que em todos os vídeos lá no meu Facebook e no Instagram, eu sempre falo da palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos transformar, nos moldar, e é por meio dela que o Senhor vem falar conosco. E a palavra de Deus, irmãos, não é apenas um livro escrito por homens, como muitas pessoas dizem, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo para nos revelar quem é o Senhor, quais são os seus planos para nós e o que Ele espera de nós. É lógico que Deus usou homens para isso, mas a Bíblia diz que eram homens separados por Deus e homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E teve um dia que uma pessoa chegou para mim e disse: "Ah, pastor, eu não acredito na Bíblia e nem sigo ela, porque ela foi escrita por homens." E aí eu disse assim: graças a Deus por isso, porque Deus confiou em homens e Deus confia até hoje em mim e confia em qualquer pessoa que se humilha na presença dele e que queira fazer a vontade dele. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que Deus quer fazer parte da nossa história e tudo que Ele faz, Ele conta conosco. Isso é um privilégio, isso é uma honra. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Então nós temos uma parte sim no projeto do Senhor. Ele vai contar conosco e a parte que couber a Ele, Ele vai fazer, tá bom? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que realmente ela é a palavra de Deus. Ela é o livro mais lido do mundo. E todas as suas profecias têm se cumprido fielmente na história da humanidade. Se você quiser saber se realmente ela é revelada, inspirada pelo Espírito Santo, basta você olhar o mundo à sua volta. Você vai ver que o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, tá certo? Então, quando você olha para a vida das pessoas, para a sua própria vida, você vai vendo que todos os ensinamentos ali, todas as profecias, todas as palavras, elas têm tudo a ver conosco. E se hoje o mundo está um caos, se hoje o mundo está totalmente fora da vontade de Deus, é porque o mundo não tem cumprido, não tem obedecido à palavra do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ela é totalmente conectada. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda está unida no mesmo propósito: revelar Jesus como Salvador de Deus. Só para você ter noção, a Bíblia contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores, em épocas totalmente diferentes, mas todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o enviado de Deus para a nossa salvação. E talvez você ache muito difícil entender a Bíblia. Durante muitos anos, eu tive dificuldade. Eu lembro que eu queria estudar sozinho no meu quarto, mas muitas coisas eu não entendia. Eu percebia, por exemplo, que a Bíblia toda se referia aos judeus, ao povo de Israel, mas eu percebo uma coisa, que apesar da Bíblia ser muito complexa, ao mesmo tempo esta palavra é simples e qualquer pessoa consegue entender a sua mensagem. E o próprio Jesus, quando ele veio à Terra, ele passou mais tempo com as pessoas simples, com as pessoas humildes, do que com os homens sábios e poderosos. E isso é interessante porque, ao mesmo tempo que ela é difícil de ser entendida, ao mesmo tempo ela é revelada aos pequeninos, às pessoas simples e humildes de coração. E por isso eu quero ler com você uma oração que Jesus fez a Deus, que está lá em Mateus capítulo 11,
o versículo 25 e 26. Preste atenção, ó. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, que bênção. Deus se revela para aqueles que têm um coração humilde. E é por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e elas não são transformadas, porque elas querem entendê-la apenas com a razão. E tem outras pessoas que acham que precisam de estudos aprofundados para conhecer a Deus por meio da Bíblia. E eu realmente acho que fazer um curso de teologia, para quem deseja se aprofundar na palavra, isso é importante para você ampliar o seu conhecimento. Mas se nós não tivermos um coração disposto a obedecer, um coração aberto para ouvir as instruções do Senhor, então tudo será em vão. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando você abrir as páginas da Bíblia, abra também o seu coração e não fique achando que você já sabe de tudo e nem tenha aquele sentimento arrogante, sabe, de querer achar que Deus tem que dar uma explicação para cada coisa. Não, meus irmãos, os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, sempre que você meditar na palavra de Deus, faça também uma oração e peça para o Espírito Santo te ajudar a lembrar de tudo que você aprendeu e principalmente te capacitar a viver conforme a vontade de Deus. Amém? Então é muito importante nós unirmos a oração com a palavra e nós crermos que o Espírito Santo, ele vai nos abençoar, ele vai iluminar a nossa mente. Então não fique preocupado, não fique angustiado porque você não consegue entender muitas vezes as palavras da Bíblia. Isso é normal. É com o tempo que nós vamos adquirindo conhecimento, à medida em que vamos conversando com pessoas de Deus, à medida em que vamos vivendo as experiências do dia a dia, nós vamos vendo a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Então é muito importante que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprender, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você agora, você que entendeu a importância da palavra. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, muitas vezes temos dificuldade de entender os teus propósitos, os teus caminhos. Mas, Senhor, nós percebemos hoje que o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer se fazer presente no nosso dia a dia. Por isso, meu Pai, venha nos dar sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Venha nos ajudar a guardar no coração a Tua palavra, para nós não pecarmos contra Ti, para fazermos a Tua vontade. Ó Senhor, que o Teu poder e a Sua misericórdia sejam derramados sobre a vida dessa pessoa, da sua família, dos seus negócios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, meu Pai, tantas pessoas agora passando por lutas, por dificuldades. Senhor, e muitas vezes a única coisa que nos consola é ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, continua falando conosco, meu Pai. Continua nos abençoando, nos iluminando. Oh, meu Pai, que este irmão e esta irmã entenda que ao se aproximar do Senhor, que eles tenham humildade para ter a vida transformada pelos seus ensinamentos, pelos seus mandamentos, e que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca um desejo no nosso coração para meditarmos na Tua palavra dia e noite, porque a Tua palavra diz que aqueles que fazem assim, eles prosperarão em todos os seus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ter um entendimento maior da Bíblia. Quantas vezes, meu Pai, a gente lê, a gente não entende, mas que o Senhor nos ajude a compreender os detalhes, as coisas simples que a Tua palavra nos ensina. E que o Senhor nos mostre, acima de tudo, se estamos fazendo alguma coisa errada, se estamos Te desagradando. Oh, meu Pai, vê se há em nós algum caminho errado, algum caminho mau, e nos guia nos caminhos eternos. Em nome de Jesus, meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Muitas vezes nós queremos viver em santidade, porque o Senhor é santo, mas muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. Mas que a partir de hoje a gente venha ser santificado pela Tua palavra, através de um relacionamento íntimo com o Senhor. Venha falar conosco, Pai, em cada situação, com as situações que surgirem no nosso caminho. Que o Senhor possa ir falando conosco e que a gente possa estar atento à Sua voz. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.